Benvenuto a mais um Parlando de Palmeiras. Hoje a nossa convidada é palmeirense, meu querido André Salem. Palmeirense assumida, palmeirense fervorosa, diretamente do conglomerado Disney, se é que eu posso dizer assim. Veio direto da casa do Mickey Mouse pro Parlando de Palmeiras. Será? Hoje vai ser histórico. Eu nunca falei que vai ser histórico, hein? Não, hoje vai ser vez. histórico. Inédito isso. Hoje vai ser histórico. Hoje temos... Primeira vez uma convidada mulher, né? Verdade. Queríamos bastante que isso acontecesse. Sim. E nada melhor que inaugurar essa nova era do Parlando de Palmeiras com a Luísa Boareto. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios aqui em Ribeirão Preto, Luísa. Gente, Boa. eu já estou sentindo um peso aqui. É um primeira mulher, não primeira, mas também assumida. E eu tô feliz. Espero que seja boa. histórico mesmo. Não, eu acho que vai ser histórico. A gente vai falar sobre sua carreira também, como você entrou na ESPN, a gente vai falar de Palmeiras, vai falar de tudo. Mas eu vi na sua ficha corrida, Luísa, que você estudou em Ouro Preto. Estudei em Ouro Preto. Grande cidade, gente. Eu fiquei com inveja de você por ter Olha, estudado lá eu em não. Ouro Preto. Deve ter Você altas não baladas sentiu? lá sensacionais, Não me vida pega. noturna pulsante, gente louca a todo momento, sei lá, as coisas O acontecem em Dinho Ouro Ouro Preto devia estar lá É também. verdade. Ia ser maluco, hein? Mas assim, não tem balada em Ouro Preto. Ah, então já não tô mais um tanto Mas com o que inveja, assim. acontece é que tem festa de república. Fiquei com inveja de novo. E todas as festas de república são grátis. Pelo menos Ô, era. louco. Fiquei com muito inveja. Porque o que acontece? Lá em Ouro Preto é muito tradicional. Então, quando sua república faz uma festa, ela convida os amigos e paga tudo. Então, você vai na festa dos outros de graça, mas quando você faz na sua casa, entendi. você paga tudo. A moeda de troca é festa. Lá. Exatamente. Nossa, que excelente moeda É de muito troca. bom, é maravilhoso. Então, assim, a não ser quando é rock do seu período, que lá, tipo assim, eu sou 13-2, eu entrei na faculdade em 2013-2. Daí, rock do meu período, eu tinha que pagar R$15. Você maravilhoso. entrou na faculdade em 2013? 13. Ah, faz só 10 anos só que Como ela entrou assim? na faculdade. Uma décadazinha só. Mas vi também Precisava que lembrar você... isso? Não precisava. Fui deselegante agora, você A me gente perdoa. entrou antes que ela, né? Inclusive. É, Tinha mais eu velho. lembrei disso agora também. Eu entrei antes, falei, nossa, meu Deus do céu. Mas eu vi também na sua ficha corrida que você estudou na França também. Estudei na França. E o que é melhor? Esse eu invejo. Não é? Esse foi bom. O mais engraçado é que eu estudei na França cinema. Meus professores falavam, não vai pra lá estudar coisa que você pode fazer aqui. Era pós em cinema? Eu fiz matérias do Master lá, que é o mestrado deles. Mas eu fui pela faculdade mesmo, eles têm lá um acordozinho, Sei. fiquei no alojamento e estudei umas matérias do cinema. O mais difícil é porque as matérias eram em inglês não, em francês. Você fala francês? Jura? Tive que fazer, né? Tive que falar É francês. difícil francês. Eu acho que a língua latina mais difícil é o francês. Tô certo ou não? Ela é muito difícil porque é igual o português, né? Tem muita conjugação. Exatamente. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano. Um ano. Isso foi em 16. 2016 foi o ano do ENEA, Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Cucabol. Foi. Cucabol está Cucabol. final. Tava bombando. Como é que você fazia pra acompanhar o Palmeiras da França, então? Cara, era Fala pra gente. horroroso, Porque o fuso horário era não o fuso ajuda. horário, eu assistia jogo assim, ó, de madrugada. E eu acompanhava muita novela aqui também. Qual novela você acompanhava? Não era Caras e Bocas. Ai, não. Novela da Sete? Era a novela das 7. Vixe, eu não também não Da lembro. Ruiva, da Marina Rui Barbosa. lá. Totalmente demais. Totalmente demais. Eu acompanhava totalmente A demais. novela era boa. E os jogos do Palmeiras. Então, assim, eu ficava perdida no fuso horário. E lá eu também passei a acompanhar um time. Vixe. Lili. Exatamente. Foi chute. Como você sabe? porque ela eu estudou em estudei em Lili. Foi um Ok. chute certeiro, né? Mas eu consegui acompanhar lá os jogos no fuso, o Premiere funcionava direitinho, então... Tá fazendo bom. propaganda do concorrente. Ixi. Vixe, cortou o Mas a corte. gente não passa. Ah, boa. É verdade. Não é concorrente. É concorrente peronomútil, né? Peronomútil. O Lille era bom? O Lille, naquele ano, ele foi pra Melhor que o final da Palmeiras. Copa da França. E daí, quando o Lille ganhou do Bordeaux, na semi, eu tava no jogo, eu invadi o campo. Você invadiu o campo Invadi do o Lille? campo do Lille. Por quê? Porque o Lille não ia pra final fazia anos. E daí a torcida pra pegou e invadiu o comemorar. campo. Eu já sim. tava lá e invadi também. Já tava lá. Eu vou invadir também. Falei, tô na França, o Lille tá aqui, ó, do meu ladinho. Eu fui em muitos jogos do Lille. E daí foi pra final, ganhou do Bordeaux. E eu falei, vou ter que ir pra final, né? Daí a final foi em Paris contra o PSG. Eu você fui foi? na torcida do Lille. Falei, tô nem aí, PSG. Perdemos. Obviamente. Mas Deu óbvio, né? o que vale é que eu tava lá. Mas o PSG não tinha ainda o Neymar, né? Não tinha o Neymar. O Tava... Neymar foi em 18, eu acho, Foi né? Pra lá. Foi 18. Acho que tava o Ibra. Olha só. Era um time muito bom.
E eu falei, caraca, tudo bem, mas eu tava lá na torcida visitante, foi legal. E não é tão caro quanto aqui no Brasil assistir o time? Você sentia essa diferença? Hoje a gente fala muito elitização do futebol aqui no Sim. Brasil. Lá também existe esse papo ou lá é mais acessível, você percebia? É muito acessível, porque assim, não vou converter. O ingresso da final em 2016 da Copa da França, eu paguei 20 euros. Nossa, É. barato. Então, Dinheiro assim, de você pinga, ganha em euro. É. Você pensa, pô, 20 euros o 20 ingresso dinheiros, da né? final. 20 dinheiro. dinheiros. Quanto que era o salário mínimo em Lille? Nossa, você se mas você tá recorda? querendo É, saber. é difícil. Muitos é difícil. detalhes. Muitos detalhes, é verdade. Mas assim, aqui ficou bem elitizado. É. Qualquer jogo que você pega pra ir é pelo menos R$80. Quando faz promoção, vai pra 50 ali. Com certeza você não vai pagar R$20 em final de Copa do Brasil, né? Jamais. Eu acho que isso não existe. Mas lá você sentiu que eles respiram futebol lá na França, assim, igual aqui? Obviamente, talvez igual não, mas bastante, assim, de... Toda hora na TV tem programa de esporte, na rua, muita gente com camisa, conversando de futebol. Você via isso ou não? Eu achei isso bem legal porque, como eu fiquei em Lille e eu morava perto do estádio, todo mundo torcia pro Lille. Era como se você pegasse aqui e falasse do Botafogo e todo mundo ser botafoguense. Uhum. Então eles Tem outro time respiram lá em futebol. Lille? Em Lille, não. Ah. Em Lille, não. Tanto que o estádio do Lille fica em Villeneuve-d'Ascq. E o mais legal é que... Gostei da pronúncia. Ai, meu Deus. Bacana. Aprendeu direitinho o francês. Repete. É. Eu também não consigo. Mas o mais legal é que foi o ano Você não da... sabe repetir. Opa, será? Ô, louco. Ah, não, você tá desafiando Falou uma aqui. vez na sorte. Deixa eu ver, será que eu Brincadeira. consigo falar devagar? Não, mas aí eu vou fazer biquinho, não vou conseguir. Não, Ela ok. ela fez. É. Segue o jogo, então. Segue. O mais legal é que foi o ano da Eurocopa. Hum. Então, tipo assim, o país inteiro tava assim, com bola de futebol pra todos os lugares, Eurocopa em todos os lugares. E foi muito legal por isso. Quem ganhou a Eurocopa em 2016 foi o Portugal. Portugal, Portugal, né? né? Portugal. O Cristiano não jogou a final, não foi? Que Não, ele joga. machucou. É. Ele machucou durante o jogo da final. E tava lá no banco de reserva doido, igual um treinador. Nossa. Você conseguiu algum jogo da Euro? Não fui porque eram minhas férias e daí eu tava viajando pela Europa. Tanto que a final mesmo assisti da Espanha. E eu Ah. era a única no bar torcendo pra Portugal. Então, por um motivo, imagino que A final foi Portugal e Espanha, é isso? Não, foi Portugal e França. Portugal e Ah. França. É verdade, Portugal e Foi. França. Não tem como brasileiro torcer pra França numa final entre Portugal e Não, França, eu jamais, acho. Não né? dá, né? Depois do que eles fizeram a gente passar, Não, nem tem como. acho que não tem. Mas tem alguém nessa mesa aqui que torceria pra França. Muito, Eu não muito. posso falar quem é. E torce até pra Argentina. Torce Muito. pra Argentina. Deus. Torce pra coisa pior. Pra coisa pior. Então, ainda bem que é Palmeiras, Não né? torço pro Corinthians, pô. Pelo Coisa pior. É, verdade. Isso ainda não. Espero que continue assim, por favor. Sim. Mas então, nesse período você ficou lá acompanhando o Palmeiras a léguas de bem distância, né? distância. A um oceano de distância. E você conseguia acompanhar mesmo ou acompanhar vendo um dia depois? Ah, ganhou. Ah, perdeu. Porque a gente tava 22 anos sem ganhar um título brasileiro. Tava. Então foi muito importante aquele título propriamente, né? Alguns jogos eu consegui assistir em tempo, vamos dizer, real. Mas foi bem difícil acompanhar todos, então... quando entra o horário de verão, ficava 5, 6 horas de diferença. Já é madrugada lá, se o jogo for à noite. E daí eu tinha que descobrir no dia seguinte, e assim, foi emocionante. De fato foi. Aí você voltou pro Brasil Voltei quando? pro Brasil, já tinha passado todo o alvoroço, todo o campeonato, e daí eu falei, nossa, agora eu quero viver muito mais o Palmeiras, né? E viveu mesmo, tá Viver vivendo até hoje. muito mais. Mas você sempre foi muito fanática? Sempre fui muito fanática, porque meu pai é muito fanático. Meu Então, pai é hereditário. muito hereditário. Uhum. A família toda palmeirense. Justo. E daí a gente só foi indo. E a primeira vez que eu levei... Vou até mudar um pouco assim, do assunto, mas é que a primeira vez que eu levei meu pai no estádio, no novo, no Allianz Parque, foi em 2018. Palmeiras e Boca. Nossa. Bicho. Fase de grupos ou Eliminação. final? Semifinal. Nossa. Foi o que a gente perdeu Putz, e foi eliminado. Pé frio, Pé né? frio. Nunca mais levou. Não, exatamente. Eu já tinha ido antes. A primeira vez que eu fui no Allianz, eu fui sozinha. Minha mãe super preocupada. Meu Deus, você tá em São Paulo sozinha, vai pro jogo. Eu falei, mãe, tô indo. Sua mãe é palmeirense? A minha mãe, ela torce mais pra Portuguesa. Portuguesa de São Paulo. Vixe. Porque o pai dela era Simpático, português. Ah, sim, sei. E daí ela tem esse Ok. amor, Carinho. esse carinho. Português a gente aceita, né? Não, português tá a gente aceita, E como é que foi esse jogo? Seu pai também se achou pé frio? Porque aquele jogo a gente tinha perdido de 2-0, se não me engano, no jogo da ida, né? E daí Com os dois gols do gols do Benedetto. foi.
quase no final do jogo e tal. A gente volta tava com muita Foi esperança. 2x1, eu acho. A gente volta, abriu né? o placar. A gente abriu o placar, teve gol que não valeu, eu acho, no começo. É que na época tinha o gol fora. Aí o Boca, Tinha. acho que empata, faz 1x1. Aí o Palmeiras ia ter que ganhar de 3 gols de diferença. Ia ter que fazer 4x1 no caso. Aí, Foi. aí já Palmeiras era, e Boca, né? eu sou meio traumatizado com o Boca. A gente sempre, quando enfrenta os caras, o Palmeiras... Atualmente não. É, Atualmente a gente tá bem. É, não sei. Prefiro evitar, né? Eu Na não tô dúvida. indo muito em jogo do Boca, porque nessa vez que eu fui, eu tinha ido no Cruzeiro e Boca, na fase anterior, que o Boca ganhou. sim. E daí o Boca passou e enfrentou o Palmeiras. Então, Sim. assim, eu vi o Boca eliminar o Cruzeiro no Mineirão e vi o Boca eliminar o Palmeiras no Allianz Parque. Daí eu falei, putz, não vou mais em jogo do Boca. Não dá. Pé muito pé frio. Nunca mais, pelo amor de Não, Deus. jogo assim do Boca, eu falei, não dá. Ela é pé quente pro Boca, né? É, Ela então, é pé quente não, pro Boca. Exatamente. E o Boca já não tinha lá esses times em 2018, né? É, Já era um time mais decadente do que já foi Acho um dia e tudo mais. Mesmo hoje em dia assim, também ele já passar. caiu bem mais. É, já caiu bem mais. Por que você acha que aquele Palmeiras não passou? O que faltou ali? Nossa, que Fazer pergunta gol, né? difícil. É. Acho que é isso. É. Fim. Enfim, acabou. Sim, É acabou. isso, ficamos por aqui. Ficamos Brincadeira. por aqui. Mas aí você volta, e aí você começa a acompanhar mais o Palmeiras, né? E aí você já era formado em jornalismo. Não. 13, 14, 15, 16? Eu Você não tinha atrasei- se formado? Não, eu atrasei, Não. né? Eu... Porque a conta não fechou aqui. É, o que aconteceu não, o que nesse tempo? aconteceu? Com a sua cabeça? O que acontece? A universidade pública tem greve. Ah, entendi. Então, quando eu fui pro intercâmbio, eu perdi todo o ano anterior que eu tinha feito. Você perdeu tudo? O calendário tava diferente. Então, assim, minhas aulas lá começaram 6 de janeiro de 2016. E o período anterior, o período 15/2 da faculdade, ia terminar em, sei lá, maio, abril, não sei. Uhum. E eu não conseguia aproveitar. Então, tudo que eu tinha feito, eu perdi. E eu falei, Entendi. tô indo. E daí eu fiquei um ano lá e perdi mais tempo. Daí eu voltei, fiz o baile, fiz a formatura, Uhum. mas não Mas você não terminei. Você não formou. Não formei. Eu fui colar grau mesmo em 2019. Eu já tinha ido embora de Ouro Preto, mas aí eu fiquei enrolando com estágio, Sei. com TCC. E colei grau em 2019. Um pouquinho antes da pandemia, então. Ainda bem que Foi, foi 2019. Por foi. um triz, você não se complica um pouquinho Mas mais. eu fiquei pensando, será que eu deveria mesmo ter colado ou poderia ter estendido mais o estágio durante a pandemia? Fica aí a questionamento. É verdade. A reflexão. Reflexão. Mas você chegou a trabalhar na área? Foi só estágio? Antes da ESPN, eu falo. Meu TCC foi um radiodocumentário sobre mulheres torcedoras de futebol. Eu fiz sobre torcedoras do Cruzeiro e do Atlético. Que na época eu morava lá em BH, então era mais fácil. Então foi pela proximidade geográfica que você optou pelo Atlético e pelo sim, Cruzeiro. sim. Entendi. Porque não era assim minha grande opção, mas eu falei, tô aqui, vou descobrir o que tá aqui. Porque eu ia muito em jogo do Cruzeiro, muito em jogo do Atlético. Porque falou, me chama pra ver jogo, eu vou, gente. Uhum. Inclusive, assim, qualquer jogo. Qualquer jogo. Qualquer Até jogo. Botafogo e Até Juventude. jogo do aqui. Botafogo. Até jogo do Botafogo. Até jogo do comercial. Ah, mas eu vou muito no jogo do comercial. Boa. Meu pai é comercialino, então assim... né? Mulher não paga, vai de blusa. Não paga, mesmo. mulher? Mulher não paga. Não sei se é ainda assim, Ou mas é acho tipo que R$10. E daí... É comercial, meu amigo. Comercial tem suas regalias, né? Claro, tem que ser. E o que você descobriu, Luísa, depois desse documentário do Torcedores? O que você tirou desse Que mulheres doc? sofrem. É. Momento cultura. Ah, não, chato. Que- Momento Brincadeira. cultura. Imagino Lá que tenha vem. muita coisa importante aí pra ser Vocês destrinchada. sabem da onde surgiu a palavra torcedor? Não sei, meu caro André Salem. Eu não sei. Esse é o pulo. Porque assim, a gente tem os íntias no espanhol, no italiano vem da febre deles lá, a palavra torcedores também, e no português daqui do Brasil, da onde vem o torcedor? De torcer. Torcer o quê? Camiseta? Torcer. Não, antigamente, quando o futebol era da elite, os homens ricos jogavam e as mulheres ricas iam assistir. Os homens, futuros maridos, futuros pretendentes. Maria Chuteiras. Eu tentei ser mais amigável, né? Tá Era, bom. era homem Ok. rico, né? Então a gente só Vai ser podia- cancelado, meu amigo! Tô tentando aqui, ó. É. Mas aí elas estavam lá assistindo no Rio de Janeiro e era muito calor. Então elas tiravam as luvas e como uma dama, uma antiga Maria Chuteira não pode gritar, não pode fazer nada, pra demonstrar emoção elas só torciam as luvas. Vixe. E daí os Nossa. escritores da época olhavam isso e começaram a chamar de torcedoras. Olha lá, elas estão torcendo. E daí veio torcedores.
Nossa, eu não sabia disso mesmo. Achei interessante essa origem, né? Isso vai render um excelente corte. Da onde vem o torcer? Você vai descobrir. As pessoas estão muito interessadas, viu? Eu acho que estão. É tipo assim, é uma coisa que eu descobri que curioso. não faz ideia. Sim. É uma palavra tão... E que nunca ninguém parou pra pensar nisso, né? Da origem e tudo mais. Sim. E eu descobri, então, que os primeiros torcedores de futebol no Brasil foram as mulheres. Mas daí veio, né, violência... Sim. Torcida, o futebol começou a se popularizar, ficou perigoso e excluíram as mulheres. Sim. Isso foi em 2019 que você concluiu o seu doc. Meu Aí em TCC. 2020 veio a pandemia. Veio a pandemia. Você profissionalmente como estava nesse ano pandêmico? Eu tava desempregada Uhum. e eu fiz muito curso. Eu voltei pra cá, pra Ribeirão, minha família é daqui. E nisso eu entrei no Análise Verdão. Concorrente de vocês? Posso citar? Pode. Vamos depois. B. Não pode, pode porco que não pode. Não. Brincadeira, pode. Pode. Mas acabou de falar. É um poço de incoerência. Mas daí eu entrei lá no projeto Verdão. dos meninos, que é analisando futebol. Falava muito também de futebol feminino lá com os meninos, futebol masculino. Você sempre gostou de futebol feminino? Sempre gostei. É? Sempre gostei. Sempre acompanhei, sempre gostei. Mesmo quando não passava muito, assim? Ah, nem É, ainda continua não passa, passando né? muito. Não mudou tanto, assim. Tem mas muito jogo que no nem Sport, passa. no Sport TV passa bastante, né? Não. Não? Ok, Não, tá bom. passa. O Campeonato Brasileiro, de 10 jogos, eles passam 2. E por que você acha que passa tão pouco? Não é audiência, falta de interesse? Ah, eu acho que é um pouco de tudo. A CBF não ajuda, a federação não ajuda, patrocínio não ajuda. E vai empurrando com a barriga. Então, quem tenta dar espaço, consegue um pouquinho. A ESPN conseguiu esse ano colocar o primeiro programa que faz análise só de futebol feminino, Que é o Mina de que é o Passe. Mina de Passe. Ele era um programa que entrava só em datas especiais e agora a equipe conseguiu fazer toda sexta e melhorou a audiência naquele horário. Então, assim, a gente vai tentando entrar. Mas ele é um público ainda muito pequeno. O interesse, você acha que existe, já que você mesma Existe. falou que aumentou a audiência Aumentou. do horário. Então, quer dizer, tem demanda pra isso. Tem. Falta divulgação, marketing e as pessoas perceberem que se você vai num jogo do comercial é ruim. Se você assiste hoje um Vasco e América também não vai ser bom. Uhum. Então, assim, tem jogos e tem jogos. Tem jogador bom, tem jogadora boa. Igual no masculino acontece muito. Então. Tem algum navarro no futebol feminino do Palmeiras, assim? Alguém muito ruim? Tipo um Flaco Lopes que custou uma dinheirama e não vale o que custa? Deve ter, né? Ah, tem. Deve ter, né? Tem. Mas tem uma Bia Zanerato também. Sim, essa todo mundo conhece. Essa Mesmo aí quem não todo mundo acompanha, conhece. essa é craque, realmente. Joga demais, um absurdo. Por que ela tá no Palmeiras? Ela jogava na China, daí ela veio pro Palmeiras pro empréstimo de 6 meses. O Palmeiras conseguiu jogar com ela por 6 meses. Na reta final do campeonato do ano retrasado, 2021, ela foi embora. Porque ela estava com um contrato com a China, e daí depois o contrato com a China acabou e ela voltou pro Palmeiras. E ela virou imperatriz no Palmeiras. Ela crava vaga na seleção, muitas vezes titular da seleção. O Palmeiras conseguiu moldar e dar uma estrutura para ela que na China ela não estava tendo. E a visibilidade também, que no futebol Mas brasileiro... e o Faz-me Rir? Eu acredito, tô falando eu, Luísa, não sei. Assim, o salário dela é um dos maiores do Palmeiras. Mas se não você for o equipara maior. um dos maiores do futebol masculino? Provavelmente não. Não. Você tem alguma base de quanto ela... Não sei nem Os chutar. seus rendimentos? É difícil, né? Não sei nem chutar. Porque ela é a melhor jogadora do time. Quanto que ganha? A melhor jogadora do time. E eu Porque- tenho medo de falar, tipo, 100 mil. Pô, 100 mil seria um dinheirão, mas comparado com o masculino é muito pouco. É. Sim. Então eu não faço ideia. Não faço ideia. No masculino, qualquer navarro da vida Então, é... quanto que qualquer ganha o Naval? base. Eu acho que 100 no mil. mínimo 100 mil ele ganha. Não, muito mais, Merece? eu acho. Putz. O Lucas Lima ganhava 1 milhão. Merece? Não. Merece mais, né? Ele conseguiu enganar o Santos de novo, ele enganou o Santos. O pior é que ele tava fazendo umas partidas boas. Ah, mas não. Eu não sou fã do Lucas Lima, acho que tem bobo no futebol demais. A gente acha que não, mas tem, né? Tem. Muito. E aí em 2021 você... 2020, a gente tá em 2020 ainda. 2020. Você entrou na análise Eu Verdão. tava na Análise Verdão e eu fiz muitos cursos. E daí eu cheguei a entrar na CBN. Eu fui na CBN Araraquara, Ah, tá. Aqui pertinho, né? aqui do lado. E lá eu fazia jornalismo geral, factual. Cheguei a fazer umas coisas da Ferroviária também, tanto feminino quanto masculino. E lá foi, eu falo que uma grande escola. Porque eu já tinha feito
passagens, assim, de jornalismo, mas não de uma redação. Não daquele jornalismo factual. Então, eu aprendi muita coisa na CBN. E acabou que surgiu um convite para ir para o site da ESPN. E como é que surgiu isso? Quem te chamou? A Mariana Spinelli. Foi a própria. Foi a própria. Ah, legal. Ela já te conhecia? Não, eu nunca tinha conversado com ela. E o que acontece? Eu fiz muitos cursos e um desses cursos eu fiz com a Gabi Dantas, que é do Sport TV do Rio. E a Gabi é muito amiga da Mariana. E daí, isso eu fiquei sabendo depois, né? Que a Mariana tava falando com a Gabi e falou, você não tem ninguém pra indicar, não? Abriu uma vaga no site da ESPN e eu queria mulher, porque o time, assim, não tem mulher, né? E foi isso. Daí a Gabi falou de mim. Eu nunca tinha visto a Gabi pessoalmente, só pelo webcam, pelo computador, pelos cursos. E a Mariana me mandou uma mensagem de Instagram, não, de Twitter. Ela simplesmente mandou, Mas oi, ela te tudo seguia bem? no Twitter, assim? Ela passou a me seguir e me mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Nossa. Desculpa, é que abriu uma vaga, me falaram de você tem interesse? Do nada pipocou uma mensagem. É fake, Aí eu falei, não, Às vezes alguém te indicou pra Mari, né? Não, sei então lá. foi a Gabi, dessa menina que eu fiz os cursos. E daí eu falei, tipo, claro que eu tenho interesse de uma vaga na ESPN. Daí ela falou assim, ó, não é certeza ainda, mas me passa seu contato e eu passo pros gestores. Foi isso. Daí eu fiz a entrevista com o gestor, com o RH e entrei nesse mundinho Disney. E nesse mundinho. Você já conhece o chefe, que é o Mickey? Já ele conhece? visitou, ele visitou. Legal. Deve Mas ser eu um nunca cara fui gente lá, boa. nunca fui lá. Nunca foi lá? Não, Tem ele que conhecer veio- a sede do chefe, né? Então, todo legal. mundo fala. Mas você lá na ESPN, então, tá fazendo exatamente o que pra gente poder entender? Eu já fiz a parte de site, a gente tem um sistema digital, que são redes sociais, que é o hub e o site. E daí no site tem vídeo, tem texto e tem as redes. Eu já fiz vídeo, já fiz texto, agora eu tô migrando para redes e agora a gente também produz um programa. Um programa que é pro YouTube e faz uma parte também na ESPN 4. Então, assim, é o famoso jornalista faz tudo, né? Claro, não. Mas eu já escrevi texto, a gente grava muita coisa também de entrevistar jogadores, faz cobertura dos eventos. É assim, vai cada dia aprendendo Disso uma coisa tudo que mais. você faz, o que você mais gosta de fazer? Você quer migrar pra frente da tela, que é o que, mais ou menos, aqui? Eu gosto muito dos bastidores. Muito dos bastidores. Prefere os bastidores a Na verdade, eu gosto de qualquer coisa. Entendi. Eu gosto de fazer o jornalismo, eu até brinco isso. Então, assim, eu gosto de entrevistar. Eu gosto de entrevistar e de contar história. Eu gosto de tá ali, ó, igual ele. Eu acho muito legal. Entendi. Nosso diretor ali, será que ele ouviu esse elogio? Bacana, Ah, gostou? não ouviu. Droga, ele tá perdeu. resolvendo problemas particulares ali, coitado. Mas eu acho muito legal, que é você marcar a entrevista, conseguir a entrevista e tá, assim, no corte da câmera, no áudio. Isso eu acho muito legal, os bastidores. Mas eu amo entrevistar. E você, como boa palmeirense, trabalhando na ESPN, provavelmente já deve ter visto muitos jogadores do Palmeiras por lá. Já vi muitos jogadores. No nosso Bola de Prata... Já se emocionou muito. Gente, é incrível. Eu tremi na base com o Abel. No Bola de Prata, agora do ano passado, a gente foi fazer uma brincadeirinha com ele. Até acho que bombou nas redes. Tomou o celular dele? Não, não. Mas dava pra... Ele tomou o contrato de mim. Eita, Vixe. é um costume do Abel, então, isso daí. Tá tomando as coisas. Como que era a brincadeirinha, eu não lembro direito. A gente deu um papel pra ele assinar e falou assim, Abel, você pode assinar aqui, por favor? E, na verdade, a gente imprimiu um contrato vitalício com o Palmeiras. E daí a gente brincou que era um contrato vitalício e ele ficou com esse papel. Acho que ele ficou com medo de ser verdade. Pode ser, é verdade, Que pena, né, que ele não assinou. Pena que ele não assinou. Pena. Mas daí eu lembro que na hora a gente tava na van indo pro evento. Vamos fazer essa brincadeira? Vamos, vamos. Ninguém tava com coragem de fazer. Eu falei, putz, coragem também não tenho, né? Mas vamos lá. Daí eu cheguei lá pedindo pra ele. Mas a tua falta de coragem era de estar com a Abel. De estar com o Abel, né? Nossa, o Abel, eu já sou viúva dele e ele nem foi embora. É. Se a brincadeira fosse com o outro, de boa. Ah, não, de boa, de boa. Mas o Abel, eu... Foi quem mais mexeu com você, assim? Foi. Das pessoas que você viu do Palmeiras, foi quem mais... O Scarpa, como ele tava indo embora, ele já tinha assinado agora com o Nottingham Forest. Nottingham Forest. Sim, Tentei sim. um sotaque que eu não consegui. Melhor Não foi igual francês. do Villeneuve É, Dasky. o francês foi bom. Mas eu acho que eu tava mais na emoção dele ir embora. Uhum. O Dudu, pra mim, o Dudu é guerreiro e tudo mais. Gosto muito dele. Mas o Abel me mexeu mais.
O Abel mexeu mais? O Abel mexeu mais. O O Veiga é lindo. eu acho também. O Veiga é lindo, gente. Pode ser. Eu também acho. Ele é Não, bonito o Veiga é demais. bonito, o Veiga é bonito. Quem é mais, o Abel ou o Rafael Veiga? Ah, o Veiga. Eu também acho. O Veiga é mais bonito. É. O Scarpa nem tanto, né? Não. E o Dudu, não? Não, também não. O Dudu é tão tímido assim, fora das câmeras, quanto nas entrevistas que ele concede? Ele é. Ele é um cara mais introvertido Ele é bem mais mesmo. introvertido. O Scarpa, não. O Scarpa é do povo. Ele É. deve ser muito gente O boa, Scarpa né? tirou foto com todo mundo, conversou com todo mundo, falou com todo mundo. O Dudu, ele fica mais na dele, assim. O Abel também é um cara O mais Abel retraído. que nada, Não? gente. O Abel fez careta pro meu vídeo. Nossa, O Abel fez careta, mandou autógrafo pro meu pai. que legal. Simpático. Conversei com ele sobre os clubes lá de Portugal, Sporting, Benfica. Qual que é o time do Abel lá? Ele jogou no Sport. Jogou no Sport, Mas mas é ele, o time dele? ou não? ele me contou, assim, eu acho que que não. a família era mais Benfica. É. Vixe. Mas Tudo como bem, ele, né? como ele jogou no Sporting, foi cria do Sporting, ele tem... E é verde também, como a E gente. é verde. Meu pai é Sporting só porque é verde. Ah, é? Nossa. É, faz todo sentido, né? Faz sentido, é sim, claro, pô. obviamente. É, assim tem que Obviamente ser. faz sentido. E alguém que você tenha conhecido lá nos bastidores já teve vontade de matar alguém? Às vezes, sei lá, aparece um... Vou pegar no pé do cara, vai. O Rafael Navarro foi lá na ESPN. Dá vontade de... Nossa. Eu tenho essa vontade agora com o Tite, porque ele não trouxe o Hexa. Ah, você Eu encontrou com o Tite fui semana tirar uma foto com o Tite e eu falei, nossa, vou postar essa foto no dia do Hexa. Só que, né, Não postou até teve o hoje. Hexa. Você não postou nem na eliminação? Ah, eu postei na eliminação e deixei um recado, tipo, essa foto era pra ter sido postada no Hexa. Mas Nossa. E jogador de rival, assim, que você não gosta, você encontrou, ficou com É, raiva, tipo, alguma algum que você tenha coisa. tietado. Trollou de a água do repente. cara, depois zoou, assim. É. Não. Passou o pau. Não. Eu gosto, é o que eu te falei, eu gosto muito de saber história. Então eu gosto de conversar com todo mundo, assim, de história. E a gente vai trocando ideia. Ela ali, não tem faz ódio uma- no coração, Não né? tem ódio é uma no pessoa coração, muito né? boa. Não tem ódio Não, no aí não Meu tem Deus graça. do céu. Algum jogador do Corinthians, sabe, vai ter um clássico semana que vem. Vou batizar a água dele aqui pra ele jogar. Colocar laxante na água dele, ele não joga amanhã. Não, Não imagina, teve. se descobre. Não, pode não. É. Tudo E você teve limpo. algum receio de, quando você entrou na ESPN, por assumir o seu clube? Você tinha algum receio com isso? Tem muitos jornalistas que têm esse receio. Eu não Quem? tenho. Vixe, Fala aí. vixe, Fala pra vixe. gente quem não assume. O Galvão mesmo não assumia. Não da ESPN, da ESPN. Ah, da SPN. Não vou entregar. Não é Assim. melhor não entregar. Mas eu não tenho esse receio porque eu fui pro jornalismo porque eu sou curiosa. Uhum. Foi a minha resposta para Sim. minha professora no primeiro dia de aula. E eu fui pro jornalismo esportivo porque eu amo esporte e porque eu sou Palmeiras. Então, assim, se eu não fosse Palmeiras, às vezes eu nem estaria no jornalismo esportivo. Então, por que você vai negar? Uhum. Eu acho que você tem que fazer é ser profissional e falar, pô, tá ruim, tá errado, é assim, não é assim. Então, acho que se você sabe desvincular bem, você pode... Mas você acha que isso Assumir. pode trazer algum problema se um dia você for pra frente das câmeras? A gente tem vários exemplos Tem disso. alguma recomendação lá na ESPN nesse sentido ou não? Não tem recomendação, tanto que a gente tem o caso quando o Atlético foi campeão, que repórter e apresentador da ESPN chorou. Sim. E viralizou porque todo mundo entendeu aquele momento de 50 anos sem vencer. E, de repente, você vence. Pô, é seu time, é sua história, é sua família. Então, não tem recomendação. Será que eles choraram porque ganharam depois de 50 ou porque vão ficar mais 50 sem ganhar? Pode ser isso o choro também. Eu acho. Imagina quando o Inter ganhar agora também. Nossa! Nossa Senhora. Aí tem isso demais. Mas lá em off, assim, os jornalistas, eles assumem bem o time, assim? Todo mundo sabe o time de todo mundo ali? Como que é isso? Ou você não tem muito contato? A gente, Mas o a pessoal da gente redação, sabe. acredito que sim. A gente sabe. Tem uns que não gostam de assumir. Mas a gente sabe. Uhum. Tem uns que acabam deixando escapar, tem uns que preferem escapar é na ótimo. frente da câmera manter sem clube, mas no off a gente sabe. A redação lá da ESPN é tudo junto. É uma sala muito grande e ficam todos os apresentadores, todos os produtores, todo o digital lá no mesmo E lugar. os programas são feitos lá? Os também? programas são feitos lá. Os A gente tem os estúdios são tudo lá. estúdios, são vários estúdios, vários centros de gravações, de narrações, e daí a gente tem as edições. Então, na redação fica jornalista, apresentador, comentarista. E tem as ilhas de edições, que ficam os editores. É muito grande mesmo. A Fla Press é uma realidade?
Não é uma realidade. Qual que é a realidade da ESPN, querido Luiz? A realidade é que não é Fla-Press. Isso eu posso garantir. É alguma coisa press? Ou não? Ou você não quer falar? É bem misturado. É bem misturado. Mas não é Fla-Press, Não é igual muita Fla-Press, gente fala, não. Não é Fla-Press, não. Não é, não. Mas, obviamente, tem flamenguista pra Ah, caramba. não. porque- Tem todos os torcedores. Aham. Tem até Botafogo de Ribeirão. Até Botafogo de Até Ribeirão. Botafogo de Ribeirão. E não sou eu. E tem até comercial de Ribeirão. Eu que sou comercial de Ribeirão. Exatamente. Mas não tem Fla-Press. Você acreditou? Não. Também. Não. Você acha que tem Eu acho que tem coisa aí. herança da Fox? A herança da Fox é muito engraçada, porque a herança da Fox não é Flamengo. Não é Flamengo. Não é Flamengo. Vai ficar no ar o que Vai é ficar a... no ar. É que você não pegou o processo de fusão, né? Não peguei. Eu entrei depois da fusão. Que começou em 2020, se não me falha a memória. Eu entrei, E você já entrou- tinha fundido, e daí quando a gente voltou pro presencial, por conta da pandemia, todo mundo que era da Fox e continuou, se acabou se conhecendo junto. Então, todo mundo voltou junto pra redação. Durante a pandemia, eles se formaram a redação, então era um lugar completamente novo e diferente. Mas o que você sente da... O que teve de herança mesmo, de fato? O que a Fox trouxe pra ESPN agora? O que de bom a ESPN conseguiu aproveitar da Fox? Porque a Fox também era um canal de grande audiência. A gente lembra ali daquele programa do Benji na hora do almoço que bombava. A programação da Rádio. Fox era muito... Fox Sports Rádio, então. Tinha muita coisa legal na Fox que a ESPN certamente deve ter aproveitado. Esse programa que vocês estão falando, inclusive, a gente tem um que tentaram adaptar, que é o F90. Uhum. Que é o que passa depois do Sport Center, começa ali 1 hora. E a ideia é justamente trazer um pouco mais essa herança Fox. A parte digital da Fox também era muito forte, tanto que hoje em dia o digital lá da ESPN, por mais que seja em São Paulo, eu ia falar 100%, mas não, porque eu tô lá, né? Mas o sotaque carioca, assim, ó, gigante. Ah, entendi. É A gigante. maior herança foi o sotaque, Foi o sotaque. que é carioca. Mas a sede, imagino que a sede da Fox era mais bonita, de frente pro... Eles Não é? falam isso. Não é todo mundo que trabalhou na Fox fala muito da localização, né? Eles falam Da Fox. isso, que era muito bom É. o marzinho ali na frente. Exatamente. Mas eu acredito que é isso. Essa herança da Fox, principalmente o digital muito forte, que trouxe pra ESPN, que não tinha. E essas ideias de programas mais imbatíveis, mais Mais quente. dinâmicas, mais quentes. Mais O quente. que mudou na ESPN pros últimos anos é o terno, né? Que todo mundo critica isso, que tem que fazer programa de terno. O que você acha disso? Você não vai criticar, provavelmente, você tá lá e tal, mas... Claro. Mas o que você acha, assim, disso? Então, Fazer esporte de terno. É um pouco estranho, vamos ser sinceros aqui. é um pouco porque estranho. vem do protocolo ESPN, né? Então, Sim. se você Vem da vai pra... matriz dos Eles Estados querem Unidos, né? Você vai padronizar para os tudo, Estados Unidos né? é assim, você vai para o Chile é assim, a Argentina é assim. Então, a fonte é a mesma, o gráfico é a mesma, os É que o programas brasileiro são os não é mesmos. acostumado a usar terno, né? Então, assim, pra gente não é muito popular isso, né? Não tem talvez tanta identificação do torcedor. Mas, assim, eu não me incomodo, sinceramente. Eu gosto de ver a opinião do cara. Você não vai pra escolher mim pra não roupa do muda. cara, você É. vai mais as ideias, né? Enfim, É que eu acho que já tem acostumou contar. também, mas no começo foi meio estranho, assim, né? Todo mundo de terno e É tal. bem estranho porque é o que você falou. Tirando o Faria Limers lá de São Paulo, Faria ninguém Limers, vai usar, ninguém vai usar terno. Mas como é padrão ESPN, então, assim, a gente vai lá, a gente segue. Tem uns ternos bem bonitos. Tem. As gravatas são bonitas da Vocês já ESPN, viram as a gravatas vermelhinha. vermelhinhas? As gravatas Bonito. vermelhinhas são bem bonitas. Vocês que fazem lá na ESPN mesmo, tem ESPN, tá gravado, né? Quando Tá dá gravado, um foco tá assim, gravado. dá pra ver em 4K, dá pra ver legal. É bem legal. É. Mas as figurinistas lá, elas têm uma sala gigante de roupas e eles fazem as provas e já deixa tudo pra semana. É bem legal. Você chega lá no corredorzinho, daí tem os cabidezinhos lá com a foto dos talentos, dos apresentadores, Sim, pra só vestirem e pronto. sim. Bom, você já tá... A gente tá em 2023, faz quase 2 anos que você tá Isso. na ESPN, assim. Qual cobertura você mais viu que foi inesquecível como torcedor, mas no papel de jornalista, claro, mais perto que você fez do Palmeiras? Alguma passagem nesse sentido que você tem de 2021 pra cá? A gente teve a Libertadores, teve Paulistão 2 vezes, teve Brasileiro. Libertadores 2 vezes. É verdade, Libertadores 2 vezes. Teve isso também. Como a gente tava de home, eu tava trabalhando de plantão nas 2 Libertadores. Boa. E, assim, eu trabalhei muito feliz, né? Sim, mas teve gente que foi pra Montevidéu em 2021. Teve gente. Infelizmente você não tava lá. Infelizmente eu não tava lá. Ah. E mesmo estando de home, é muito legal você tá cobrindo a Libertadores do seu time
por um canal de TV, por um site de esportes. Sim, sim, sim. E então, assim, eu lembro que eu tava assistindo e a gente fez o gol no Flamengo, que tava dando título assim, eu nem comemorei. Falei, não. Aí minha irmã, pode mandar mensagem zoando? Eu falei, não, não manda nada. Fiquei quietinha, tava lá trabalhando. Daí quando apitou, eu falei, a gente ganhou de novo. Caraca. Nossa. É diferente? Quando É você tá trabalhando com aquilo? É diferente, é O diferente. que é diferente É diferente da emoção, porque eu acho que eu tava muito por dentro. Então, assim, os jornalistas que estavam lá em Montevidéu, pela ESPN, eles estão no grupo. Então, eles mandavam as coisas em primeira mão, eles mandavam as entrevistas, eles mandavam as coisas, e eu vi e falava, gente, é real, tipo assim, olha aqui. É muito legal. Eu achei bem emocionante, assim, poder cobrir. Aí depois teve o Mundial de Clubes. Esse aí eu tava de folga. Você tava de folga? Tava de folga. Você pediu folga ou foi um acaso? Foi um acaso. Foi um acaso. E eu nem falei, tudo bem. Nem questionou, né? Nem questionou, Agora a gente, de 2022, ano passado, você cobriu? Tão de perto quanto de 2021? Não, acho que eu tava de folga também. Você tava de folga também? É. Bom, né? Tá de folga. Aquele dia foi fatídico, né? Foi. Contra o Esse Atlético último Mundial, essa final do Mundial, eu tava lá no estádio assistindo, no Allianz Parque. E daí teve o tiroteio, morreu o torcedor, todo mundo da minha família me mandando mensagem. Mas tava cobrindo? Não, eu tava Você torcendo. Tava torcendo. Tava chorando. Mas você acabou ajudando profissionalmente a ESPN, porque jornalista ali tá no olho do furacão. Você Não, falou, na verdade, eu só saí pode correndo deixar mesmo. comigo. É? Teve tiro. Melhor. Deixa eu dar um fora daqui que é melhor. Melhor Teve não. tiro, eu tava bêbada, eu falei, ixi. Foi no dia que eu fui no Numanice, eu tava correndo ali, ó, ia sair do jogo, ia pro Numanice. Nossa, vixe. Falei, não, tô isenta aqui, né? Espero que haja novas oportunidades. Não, com certeza, com certeza. Pra Libertadores desse ano, você tá confiante que vai cobrir o tetracampeonato do Palmeiras? Não gosto de ser confiante. Não gosto. O palmeirense não é confiante por o natureza, né? O palmeirense não é. Eu acredito nisso. A gente não é confiante. E é por isso que pode dar certo. Sim. Em 2021, por exemplo, eu não tava confiante. Você também não tava. Nossa, zero confiante. Contra Zero o Flamengo, confiante, né? não. Contra o Nossa, Flamengo. eu já tava assim, perdemos. Porque a gente veio de um histórico ruim contra o Flamengo, né? Sim. É. E um histórico ruim em geral, né? Tipo Sim. assim, o Flamengo tava despontando. Sim. E eu falei, não, chegamos E até no papel aqui. eles eram muito melhores que a gente tem que admitir, né? Que no papel nosso Ainda time são. tem algumas limitações. Ainda são, talvez, melhores que a gente? Ah, No cara, papel? eu não sei mais. Eu não sei mais porque eu acho que os jogadores do Palmeiras estão crescendo e os do Flamengo estão em declínio, né? Eu sinto muito que já acabou o auge de muita gente do Flamengo e o do Palmeiras tá chegando, né? Então, eu não sei, eu acho que já equilibrou bem, assim. A Luísa que conhece de perto os torcedores do Flamengo. Mas não é Flapress, hein? Vamos repetir, não é Flapress, mas tem muito torcedor do Flamengo lá. Como são os torcedores do Flamengo ali dentro da redação da ESPN? Eles são tão confiantes no mesmo grau que o palmeirense não é confiante? Hoje em dia eles não confiam em nada. Não, eles estão assim agora? Hoje em dia eles não estão confiando nem neles mesmo. Porque veio aí Vitor Pereira, um monte de coisa ruim e não dá pra confiar, né? Ainda Mas- bem, né? que veio coisa ruim pra eles. É Tava até só coisa engraçado, boa, né? né? O Corinthians passou pra eles, isso é muito bom. Então. Eu acho que isso tem muito a ver pelo VP, né? Eu acho que a torcida jogou uma mandinga, cara, danada, assim. Eu não sei o que aconteceu com o Flamengo. Desalinharam os astros. Tudo começou a dar errado pros caras. E eu só vou completar o que o Salem tava falando, que eu acho que individualmente eles têm mais estrelas ainda. Tem, né? Só que eles não têm um treinador que consegue tirar Sim. o melhor. O Gabigol, hoje em dia, ele já se entregou. Mas se ele tivesse alguém, pra dar moral pra ele, fazer ele treinar, fazer ele jogar na posição certa, ele voltaria. Porque ele é bom. Sim, sim. Não, ele é Pro muito futebol bom brasileiro, de bola. ele é muito bom de bola. Não desaprendeu a jogar futebol. Você já cruzou com o Gabigol nas dependências da ESPN? Não, com o Gabigol não. Alguma grande estrela dessa do Flamengo de 2019 pra cá? Ixi, agora eu não vou lembrar. Renato Gaúcho, por exemplo, que treinou o Flamengo. Não vou lembrar. O Lucha tava lá recentemente. É mesmo, a gente tava falando isso fora do ar, né? Como que é o Lucha fora das câmeras, hein? É A tão resenha mesma quanto no ar? coisa, Mesma a coisa. mesma coisa. Deve ser engraçado o Luxemburgo. Eu Não, gosto do fechou, ele Luxemburgo. sentou lá, ficou conversando, contando histórias. Se deixar, ele fica Ele 5 fica horas. 5 horas. E ele vai contando, vai puxando, ele te escuta, ele puxa alguma coisa. E você fala, caraca, é desse jeitinho. E O você não sotaque- tremeu pra ele? Não, não. Eu Não falei tem pra tanta ele, idolatria, eu falei assim. pra ele, falou assim, Luxa, meu pai é muito seu fã. Porque Meu ele- pai, eu não. No Palmeiras, meu pai, assim, ele viu o Luxa é ídolo do Palmeiras também. Sim. Só que
pra mim, vendo hoje, o Abel, eu tô vivendo mais. E daí ele riu e falou, né, a idade do seu pai, puxando. Mas foi legal, foi resenha. O Abel superou o Luxemburgo. Não sei. Em números... Polêmico agora, hein? Não sei. Eu Cara, não sei é que o também. Abel, pra mim, é o que eu tô vivendo. Eu já sou viúva dele. O Lucha, eu sou nostálgica do que me contam. Igual era a Parmalat. Pô, é nostalgia. Ademir da Guia, eu vejo o que ele já jogou, as histórias. É sensacional. Então nem vou perguntar do Felipão. Não passou também, se não passou o Luxemburgo. Ou não, eu tô... Resposta eu não sei também. Não sei Eu tô também. tentando pensar. É que eu não gosto de analisar números friamente. Entendi. Então eu vou analisar no que eu vejo e no que eu vivo. O Abel, pra mim. Eu acho se difícil pegar- comparar. Até número é difícil comparar, porque você ganhar um título nos anos 90, por exemplo, era mais difícil do que ganhar um título hoje em dia. A gente tem essa consciência, né? Que o futebol era mais difícil antigamente. Então, eu acho que até número de títulos é injusto comparar, qualquer comparação. Abel passou o Candinho. Celso Roth passou, Celso Roth. Passou Gilson Kleina. Nossa, o Passou o Gilson Kleina Gilson treinou a Kleina. gente, né, cara? Treinou, até outro dia ele tava aqui, parece que era ontem que o Gilson Kleina tava aqui no Palmeiras, cara. Tem uma coisa que me dá terror de ver, é a blusa do Palmeiras com Fiat aqui. Não tinha nada bom naquela época. Nossa senhora, quando eu vejo Fiat na blusa do Palmeiras, eu já falo, Jesus. Teve o título paulista de 2008. Nossa, mas Deus me livre. Pra nossa geração foi o primeiro grande Foi o título, né? primeiro Que a gente grande. comemorou, Foi, Valdívia e tal, né? O Eu Valdívia. sou viúva da Almagro. Eu também também. sou. Pra mim é Eu o maior sou de viúva todos. da Nós somos. Almagro. É um trio de Lenda. Valdivete, sempre. Eu ainda choro muito porque fico à noite pensando por que não teve despedida do Valdívia? Então. O cara acabou de encerrar a carreira. Você acha que ele merecia uma despedida? Merecia, claro que Por merecia. que ninguém fez nada? E até hoje em dia ele chega clássico, ele tá lá falando do Palmeiras. Tá na tudo ESPN mais. do Chile, seu Tá na colega, ESPN, de meu terno. colega. É, Bonitinho, é. bonitinho. Não, ele é bonito, o Valdívia. Ele é um cara bonito. De terno fica mais elegante. Muito também. mais. Eu nem posso falar. Eu até começo a tremer quando eu falo do Valdívia, que eu nem gosto. Não, mas o Valdívia, tipo assim, o cara chegava pra clássico, batia, crescia, driblava. É. Ah, pô. Chute no vácuo. Chute no vácuo, muito Chute bom, no muito vácuo, bom. é. O Rafael Veiga e Valdívia, porque você falou do Rafael Veiga e tudo. Sim. Entre os dois, quem que você colocaria no seu time? Nossa, que difícil, Só tem uma vaga. hein? É um dos Pra dois. mim é fácil, Valdívia. Eu ia falar contra quem e... Porque... Depende do adversário. depende do você acha? adversário. Ah, Ela é igual a Abel, escala de acordo com o adversário, né? verdade. Escala de Estuda o adversário antes. Clássico eu ia de Valdívia. Vamos, Valdívia, vai lá e... Final é o Veiga, porque ele faz gol em final. Final é o Veiga. Ele é decisivo. Muito decisivo, né? Muito decisivo. O Valdívia, infelizmente nisso, ele não ficou era devendo muito um pouquinho, decisivo, né? né? É que ele não disputou muita decisão também, né? Coitado. O time era horrível, O time né? era Vamos ser muito sincero ruim. aqui. Muito Mas ruim ele o fez time. gol na final do Paulista, né? Da Fez. Copa do Ponte, Brasil, ele fez. Final ele da fez Copa do Brasil também. Isso, Copa do Brasil, Paulista. Falando em Copa do Brasil e de ídolo, e de terminar a base, e parceiro de ESPN, a primeira vez que eu vi o Praz lá. Nossa, Verdade, seu colega, né? Esse aí, Deu uma eu tremidinha. dei uma tremida. Deu uma Dei- tremidinha. Eu E daí gosto teve muito uma dele. vez que a gente foi entrevistar ele agora, e eu tava na produção da entrevista lá Sei. no VMix e tudo mais. E, gente, é o Praz. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Alô, Pra Kleber mim- Machado. Pra mim, isso é tipo... Daí eu falei, caralho, palavrão aí. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. E ele falando lá, eu... Meu Deus, é o Meu Praz. Deus. Tieto? Não Tieta tietei, até hoje, né? Não tieto. Ai, meu Deus do céu. Eu só paro pra conversar. Eu tento ser uma... Pô, e a maneira com que o Praz saiu do Palmeiras, você não renovaria com ele por mais um ano? Ou não? Ah, Deu. acho que deu. Deu mesmo, deu mesmo. Mas o bom é que ele ainda segue ídolo. Sim. Ele tem Segue bastante ídolo, é. contatos lá. Assim, ele não foi descartado. Ele... Mas você acha que ele ficou um pouco chateado com o Palmeiras, da maneira que ele saiu? Porque às vezes eu sinto quando ele fala da saída dele, ele parece meio... É, Ele queria encerrar no Eu Palmeiras. acho que ele queria encerrar no ele queria encerrar Palmeiras. no Palmeiras. Ele acabou jogando no Ceará depois. Foi. Achei meio Mas melancólico esse fim de que carreira não lá no cabia ele Ceará. também, né? E, ou ele aposentava naquela época, Ele poderia ter aposentado no Podia. Palmeiras se ele tivesse aposentado naquele... naquele momento. Naquele Mas daí ele não momento. aposentou, assim. Mas, pô, ele é ídolo demais. É. Essa, se o Praz fizer, o Palmeiras é gosto muito dele, campeão, é... Nossa. Sim. E você tem outro ídolo. Muita gente considera ídolo, muita gente não, que é o Zinho, né? O Zinho tá nos Zinho, canais Zinho, da Zinho ESPN tá lá. também. Você Eu tem gosto alguma do relação Zinho com ele também? Eu É porque ele sempre fica da casa dele, geralmente, né? Não, agora ele tá lá Ele tá indo sempre. bastante, é? Ele vai sempre lá, ele tá muito no programa da manhã. Ah,
E daí, quando eu fazia o programa da manhã, ele tava lá bastante... Não tietou também. Não tieto, não tieto. Não tietou. Porra. Eu sou até Muito. chata, eu não tieto, eu não tieto. tieto. Eu fico... Tem poucas pessoas que eu tieto e tiro foto. E daí você pega o Dudu, Scarpa e Tite, Tamires, Bia Zanerato e Formiga. Sim. Essas eu tirei foto. É. De resto, eu tento manter mais a... Tem que manter a pose, A né? pose, Tem que pose. manter a compostura, até porque são seus colegas de trabalho, muitos desses que a gente tá falando. É. Se você tietar hoje de um jeito, amanhã, aí como é que fica depois de amanhã? É engraçado que uma das meninas que trabalham lá, ela tem a tatuagem do Praz no braço. Ô, louco. Quem? Ela é produtora. Ela, produtora da SPN, tem É, uma tatuagem e o Pra sabe da existência. Sabe. E daí Nossa. foi muito engraçado. Quando ele chegou lá pra trabalhar pela primeira vez, ela também tremeu na base. E daí começaram a zoar o Praz. Pede pra ela te mostrar a tatuagem. Nossa. E daí ela né? também ficou assim, emocionadíssima, né? Estão até hoje trabalhando juntos ali. Tá, normal. Então ela todo dia tem que encarar o prazo ali de alguma maneira, né? Tá com o cara da tatuagem no antebraço ali. Pô, mas é ídolo, né? É ídolo. Lá, Ele lá tem muito palmeirense na SPN? Lá tem muito de tudo. É. Muito de tudo. Tem gente que torce pro Bahia. Tem muita gente, assim... Tem gente que nem torce pra futebol, torce pra outros esportes. Uhum. É bem dividido. É bem misturado. A gente não quer denunciar a sua idade, mas todo mundo aqui tem a mesma faixa etária. Você pegou a época do Marcos. Peguei a época do Marcos. E a gente sempre fala bastante aqui, Marcos, o Everton, Fernando Praz. Quem que, pra você, é o top one? É que quando a gente fala de Marcos também tem a nostalgia, né? Tem a nostalgia. E tem o personagem Marcos também. Tem personagem folclórico, Marcos. Eu sou bem contra o personagem Marcos em algumas questões pessoais e escolhas dele, políticas. Pode falar, política, não tem problema nenhum. E daí isso fez meio que diminuir a minha Idolatria. idolatria. E o Praz, por outro lado, é um cara completamente de posição política, assim, Oposto. oposta do Marcos. Então fez crescer a minha idolatria. Uhum. Então o Praz, hoje, pra mim, assim... Então, você acha que acaba a posição política da pessoa acaba pra você influenciando na sua idolatria? Tem gente que separa. Não, eu não tô nem aí pra quem ele vota, eu não quero nem saber. Cara, você Mas- pode votar mas em quem segue você ídolo. quiser, mas eu acredito que a gente teve uma fase no Brasil que foi muito mais do que votar ou político. Uhum, Então, assim, sim. se você vota no Amoedo, pra mim, ele é um político. PSDB, quando eu era PSDB também era político. Bons tempos. Bons tempos. Quando É. a gente tinha uma política pra debater. É. E daí eu acho que a gente perdeu essa política pra debater. Uhum. Então, a partir do momento que ficou assim, pô, você não tá falando de política. Você tá sendo um completo de um babaca. Uhum. E daí eu não separo, não. É, mas provavelmente na SPN tem gente que torce pra todo mundo. Lá é Ah, não, diverso, não, tem, tem tem, jeito, tem, né? tem. É uma loucura. Tem. Pra você também. Sim. Não, mas pra mim, cara, o Marcos eu acho que... Eu não acho que é o maior da história, mas... eu Muita gente ainda fala acho que é o ele Leão. muito- Quem é mais velho fala que é o Leão. Seu pai provavelmente Leão. viu o Leão jogar? Viu o Leão jogar. O Leão começou aqui, né? Começou no Ele é comercial. Ribeirão Comercial. É, sim. E meu pai é muito fã do Leão também. E do Marcos. Meu pai é mais Marcos também. É. Mas eu acredito que Meu pai por também é conta, fã do Leão. e Eu acho que o Marcos. Praz, pra mim, por conta dessa... A história dessa Copa do Brasil, todo envolvendo com o Santos. Sim. O ano inteiro de rivalidade. O ano inteiro de o lance do rivalidade. Ricardo, né? E o E Praz, daí- ele veio na Série B, né? Veio na Série B. Numa época que ninguém queria ir pro Palmeiras. Ele tava bem no Vasco, ele não precisava vir pro Palmeiras, já tava num time grande. E ele né? veio. E ele veio na Série B. Então, E jogou muito bem. E daí o Palmeiras foi... Um absurdo, né? também Um absurdo. é muito grande a história dele, né? O problema era quando ele machucava, só quando o Jailson, aí beleza, mas antes do Jailson chegar, quem A gente- entrava no lugar do Prazo era um Deus nos acuda, né? Nossa A gente não tinha Senhora. goleiro reserva. Não. Era um problema pesado. A gente teve uma fase de goleiros bem ruins, né? Sim, a gente fala muito da academia de goleiros do Palmeiras, mas quem bom que o Palmeiras tá revelando nos últimos anos de goleiro? É, porque o Everton não foi revelado, o Praz Exato. não foi revelado. Exato. Sim. O Vinícius Silvestre, quando ele entra, Silvestre. toda bola que chuta entra no gol. Desculpa, Vinícius, mas é verdade. Então, quer dizer, o que a gente vai faz? entra, né? E ele tá indo pra seleção, não tá? Quem? O Vinícius Silvestre? É, não. Quem que é o do Palmeiras que foi pra Sub-20? Foi pra Sub-20? Ah, é Kaique, né? Eu acho. que é. Não sei. Menino é bom, viu? É esse bom? Aí, esse aí que tá vindo bem. É. É. 1 metro e tantos. Porte físico bom. Você tá por dentro da base do Palmeiras? Você acompanha mais de perto do que a gente, de repente, que não acompanha tanto? Ah, eu sou muito curiosa. E daí eu gosto de acompanhar muito base. Sei o mínimo ali. Pra saber cê uns sabe- jogadores outros.
E quem que tá surgindo no Palmeiras que a gente tem que prestar atenção nos próximos A anos? maioria que tem que prestar... O Endrick ainda é uma pessoa de 16 anos, então seria ainda alguém pra prestar atenção. O próprio Messinho, o Vanderlan, o Luiz Guilherme. Sim. Então, toda a base do Palmeiras, Tem o Kevin, né, também. o Kevin... Toda a base do Palmeiras já tá no profissional. Uhum. Então, agora a gente tem que olhar, tipo, 14 anos. Nossa, cada vez mais jovem, né? Ah, É, e daí isso bizarro. é um sub que eu nunca vi jogo na vida. Nem sei como que é jogo Então. de 14, 15, 16. Eu já vi aqui do Botafogo. É? Já vi muito sub-15 do Botafogo. Nossa, mas é difícil tirar alguma conclusão dali, né? Ah, eu Quer não dizer, sou, não eu não sou expert nisso, eu não sei. Mas os caras conseguem, às vezes. O Real Madrid tem scout em todo lugar do mundo. Tem, e daí consegue. Eles conseguem. Mas o feminino eu também tento acompanhar bastante a base, só que é muito difícil conseguir coisa do feminino, base então. Então, já falar. Tem torneio que nem É tem difícil. nada. É, Mas eu gosto de saber essas promessinhas. sim. No caso do Endrick, como é que você enxerga essa ida dele pro Real Madrid? Porque agora a gente teve recentemente esses casos de racismo com o Vinícius Júnior. Imagina a cabeça de um moleque de 16 anos de idade vendo que o companheiro de time dele futuro tá sofrendo agora. Será que o Endrick não se arrependeu de ter assinado com o Real Madrid? Ou, putz, olha o que me espera lá no Real Madrid, eu vou ter que... Arrependeu, acho que não se arrependeu, não. Acho que isso não tem como você se arrepender de ir pro Real Madrid. O complicado é que eu acho que ele... Não sei se ele vai jogar com o Vini Júnior, né? Porque eu acredito que o Vini Júnior Deve deva sair. sair. Você acha que ele deve sair por conta dos episódios de racismo que tem acontecido na Espanha? A La Liga tá bem complicada Abalada, com ele. né? E é estranho, porque apesar de todos sofrerem, parece que com o Vini Júnior é muito pior. Então, eu não sei. Não sei o que acontece. Mas acho que o Endrick não tá preocupado de ter fechado, não. E ele... Bom, ele... Não sei se ele deveria estar, mas ele tem que focar aqui, né? Exatamente. Porque ele precisa ainda se provar aqui. Sim. Mas ele tá jogando pouco, né? Eu sinto. Pouco de frequência mesmo. O Abel põe pouco ele, né? Ele tem entrado uns 20 minutos por jogo, quando entra. Então, é o que a gente sempre fala, inclusive em live pós-jogo. Complicou, joga o Endrick na fogueira. Quando o time tá ganhando, ele coloca Navarro, ele coloca Flaco Flaco Lopes. Breno aí- Lopes. Breno né? Lopes, todo mundo que empaca o ataque. Aí é fazer o torcedor do Palmeiras passar muita raiva. Não E daí tem quando como. tá empatando ou perdendo, daí entra Richard aí entra. Rios, daí entra Endrick. Exato. Quando tá precisando do resultado, ele põe o Endrick. É. E eu não sei, né? Mas assim, eu não acho que ele tá errado de não colocar ele titular todos os jogos. Pô, ele tem 16 anos. Sim. Ele ainda tá... O que você fazia com 16 anos? A gente sempre fala. Meu Deus, com 16 anos, Melhor não responsabilidade do cara. Imagina a cabeça dele. Nossa, como é meu que- ensino médio. Deus. Então. Imagina. É complicado, então. Moleque custou 400 milhões de reais mais que o Cruzeiro, vale, né? Então, quer dizer, é uma questão complicadíssima É bem pra ele. complicado. Mas... E quando você tinha seus 16 anos, estava no ensino médio. Meu Deus. Lá vem a Cuidado com a Você- pergunta. Você sempre gostou de futebol, mas tinha mais meninas que gostavam de futebol ou era só menino? Provavelmente os meninos achavam que você fingia que gostava pra dar em cima dos meninos, sei lá, Maria Chuteira. Porque tinha muito isso na escola, né? Sim, Era sim. só menino gostar de futebol. Aí tinha uma que fingia que gostava pra se enturmar os meninos, não sei o quê. A minha paixão pelo esporte vem da minha mãe. Pelo Palmeiras vem do meu pai, mas de esporte vem da minha mãe, que ela era professora de educação física. Então a vida toda, a minha mãe tava em quadra, em campeonato aqui que tinha o Sirenzinho, o Sirem, o campeonato da primavera. E minha mãe era treinadora de handball, dava aula de tudo. E eu sempre tive muito perto esse contato, tanto com as turmas da minha mãe, e tanto que ela me obrigava a jogar todos os esportes. Então eu sempre joguei tudo, eu e a minha irmã. E então meio que isso foi bem natural, assim. Eu jogava vôlei, jogava futebol e fazia balé. Nossa, tudo. Nossa, eclético. Sim. Então eu não sei, assim. Eu sempre conversei muito de futebol. Eu não sei o que achavam, o que pensavam, mas como eu sempre soube. Mas não quis ser jogadora. Não, jogadora não. Mas seu ciclo de amizade sempre foi mais masculino do Sempre foi futebol, mais nesse, masculino. nesse caso. Não, sempre foi mais masculino. Na faculdade que você consegue encontrar mulheres que também querem ir para a área do esporte. Mas assim, de vôlei eu sempre tive muitas amizades para falar de vôlei. Só que esse que é o problema. A minha melhor amiga, ela é conselheira do Botafogo aqui de Ribeirão. Então, ela também gosta muito de futebol. E a gente sempre, nós duas,
era nós duas e todos os meninos falando de futebol. Sim. Então, assim, nós somos muito iguais e a gente tem essa sorte de ter se encontrado e sempre gostar de futebol. Mas na faculdade que você fez em Ouro Preto, Sim. uma informação importantíssima, você reparava como que era o interesse das mulheres em relação ao esporte ou ao futebol em si? Existia ou existia bem menos que hoje? Porque a tendência é crescer cada vez mais. Principalmente, a gente sempre fala isso, né? A ESPN tem investido também em mulheres na frente das câmeras, o que talvez estimule as pessoas a ingressarem ali também. Sim. Tinha muita mulher querendo ir pro esporte na Tinha. minha faculdade. Muita, muita mesmo. E tem uma galera que se formou comigo, ou mais velha ou mais nova, que tá na área do esporte. A gente tem a Natália Fiuza, que ela é comentarista na Itatiaia de BH. E ela formou lá em Ouro Preto também, na mesma época do que eu. Quando eu tava lá na faculdade, eu tinha um podcast, assim, na web rádio da faculdade, que era um bate-bola de mulheres falando de futebol. Então, o contato lá era muito gigante. Eu não sei como é aqui em Ribeirão, mas na faculdade lá, assim, tem muita mulher que ama esporte e sempre quis trabalhar com essa área. Tem muito TCC de futebol feito por mulher. Isso eu acho bem legal. Aqui não, na época quando eu fiz era só homem. É, Tanto em na minha turmas também. anteriores, posteriores, e na minha sala era só homem que queria saber de futebol. Mulher era outra coisa. Então, e daí em Ouro Preto tem muita demanda. Porque também já faz alguns anos que a gente fez faculdade, né, meu amigo? Então, muita coisa mudou em 10 anos, eu acho, né? E muita coisa daqui vai mudar daqui 10 anos Sim, também. sim, é o que a gente vê, né? Já, como você falou, a ESPN tá... Não só a ESPN, mas tá... Antes a gente tinha um exemplo. Qualquer TV, 10 narradores e uma era mulher. Agora você vê, 4 mulheres e 6 homens. Não é assim, nossa, só tá contratando. Não, gente, não tá nem meio a meio ainda. Não tá bem longe disso. Mas as pessoas... Você acha que ainda tá bem longe do ideal, assim? Eu acho que tá longe do ideal porque não é meio a meio. Mas você acha que tem que ser meio a meio? Não acho que tem que ser meio a meio. Mas o que mais incomoda, talvez, é encargo de chefia. Mulher em cargo de chefia? Isso aí... O homem se sente diminuído quando ele vê uma mulher mandando nele. Não, é porque não tem mulher em cargo de chefia. Ah, tá, não Acho tem. que fora do esporte também é muito difícil. Entendi. Então, acho que é uma escadinha aí que a gente vai construindo aos poucos. O problema é que quando um homem parece que ouve uma narração de mulher, fala, nossa, que bosta. É o que a gente sempre fala, não tem hábito, né? A gente não tem costume nenhum. Só que tem muito narrador homem que é péssimo. Sim, Muito, sim. muito. Igual Comentarista também. Igual mulher. Uhum. Péssima também. Homem, péssimo também. Sim. E daí, isso. Você tem que estudar pra narrar, você tem que estudar pra comentar. É que às vezes uma experiência negativa que o cara teve com mulher fala, eu não gosto de ouvir com mulher. É porque às vezes é ela que não é boa. Sim, exatamente. Não todas. Sim. Mas também a crítica pode ser feita. Não, se pode eu ser achar... feita Sim. pra exclusivamente uma pessoa. Não pra, Sim, nossa, mulher obviamente, narrando é péssimo. Obviamente, sim. Porque Exato. tem uns narradores homens que eu não consigo. E daí... Pô, eu Sim, vou falar... muito, na Quer verdade. citar nomes? Não Melhor vou não? citar nomes, Eu vou citar cito, brincadeira. Cita ou não? Não vou. Eu também não vou me comprometer. É melhor não, mas Pode de fato tem... precisar um dia de alguém, né? É verdade, é verdade. É que tem muita gente boa saindo, por exemplo, né? Deixando, sei lá, a Globo tá demitindo bastante, o Kleber Machado recentemente saiu. É um excelente narrador de futebol, né? Eu gosto bastante também. E eles estão migrando também pros streamings da Pros vida. streamings. Sim. A própria ESPN tá investindo bastante no seu próprio streaming, né? O Star Plus, ele passa todos os esportes que você imaginar. Sim. Impressionante. Chega a ser... Se você quiser assistir cricket agora, eu acho que vai ter lá. Pior que é. E você acha que esse é um movimento natural das televisões lineares, investirem mais no streaming? Como é que é a ESPN, como é que vocês veem isso lá dentro? Porque tem o Star Plus e tem o Disney Plus também, que Tem. do mesmo conglomerado, enfim. Mas os eventos estão no Star Plus, né? Como é que você enxerga como é que a ESPN, de repente, vai separar ou Não tem como separar. a grande mídia como um todo? Não tem como separar, porque a ESPN nem tem canal pra passar tanto de esporte que ela tem direito. Porque muitos desses esportes a gente adquire junção Estados Unidos, junção América Latina. E não tem canal pra passar tudo. Então precisa dos streamings E também. olha que eles estavam falando aí anteriormente, tem até ESPN 4, e mesmo assim não tem canal suficiente pra passar Então. tudo. Pra você ver. E é engraçado, mas... Então não tem como passar tudo. Se você pega uma rodada da Premier League, não tem como deixar todos os jogos. Então você precisa
E também não são todos os jogos narrados, porque não tem demanda, assim, não tem mão de obra, não tem profissional e não tem, às vezes, pessoas assistindo aquele jogo suficientes pra você colocar uma narração em português mesmo. Assim, às vezes não vale a pena o esforço, né? De embalar o produto pro Brasil, enfim. Aí que tá o problema. A ESPN realmente tem muitos direitos. Eu acho que eles têm até campeonato de bocha. Eles devem ter. Compra tudo, ESPN. Vocês estão comprando tudo, Luiz. Deixa eu comprar mais. É bom, né? É bom, né? Deixa eu comprar mais. O Mickey realmente é um chefe muito generoso. E você sente que tá cada vez mais crescendo o interesse pelo futebol internacional ou não? Não sei. Ou você nunca parou pra pensar? Deixa eu parar pra pensar. Porque, assim, a gente tem isso da Premier League ser a grande liga hoje em dia. Sim. O que o espanhol era antigamente. Sim. Nossa, como que a gente achava que a Liga Espanhola era maior? O Parando italiano pra já pensar. foi maior, né? O italiano já É que a foi Premier League era bem fraca, na verdade, Era, né? A gente tem era. que lembrar. O Chelsea era fraco, o City, enfim. O Chelsea todos hoje em os dia outros times. continua fraco. O Tottenham também. Olha o torcedor do Chelsea aqui. Eu não, você é louco. Mentira. Mas eu acho que a Premier League se vendeu muito como produto. Esse é o grande... É a grande virada de chave da Premier League. E é o que tá acontecendo agora também com a Premier League feminina. O campeonato inglês feminino tá gigante. Gigante. Porque eles estão usando a mesma tática que usaram na Premier League no inglês feminino. Tanto que lá eles lotam estádio de 40 mil pessoas para um jogo feminino, 50 mil Nossa. pessoas para um jogo feminino. E isso é muito bom. Porque eles pegaram o futebol e transformaram no produto. Então todo mundo quer investir. E com isso você tem dinheiro e traz bons jogadores. E os bons jogadores também acabam sendo muitos brasileiros, ou até o Haaland, que tá destruindo aí. Então você vai ver um molequinho aqui do Brasil com uma blusa do City. Sim. Dói um pouco, né? Dói. Mas uma coisa que eu não vejo muito, pelo menos eu, tipo assim, teve lá o jogo da Premier League. Isso não repercute tanto, assim. Você não vai ver numa mesa de bar o pessoal discutindo se o Klopp fez as substituições corretas, se o Guardiola fez não sei o quê, se não sei quem jogou bem. Eu acho que não é muita pauta isso, né? Não repercute tanto. Eu não sei questão de notícias. O pessoal tem interesse de ler notícias do Chelsea, do Manchester United, talvez mais movimentação de brasileiro, mercado da bola de brasileiro. Mas eu não sei, tipo, sei lá quem tá machucado. Não sei se as pessoas Lê. têm interesse em ler essas Ela coisas. do site, ela Lê. vai dar detalhes. Então. E aí é isso que eu queria te perguntar, esse interesse a gente se tem. tem o medidor lá e é incrível. Incrível como o alcance é muito alto. Quando você cita times que estão na mídia ou jogadores grandes. Então, as pessoas se interessam pelo que tá acontecendo. Às vezes é só pela fofoca, às vezes não é nem aprofundar o assunto, como você falou, levar na mesa do bar. Mas é saber. Então, você quer saber que o City foi campeão agora e o Arsenal pipocou. Sim. E daí, principalmente, você quer saber os brasileiros do Arsenal, que estão pipocando, entendeu? Então, acho que as pessoas não querem se aprofundar, tipo, nossa, quem é o reserva do Martinelli? Não. Mas a pessoa quer saber se o Martinelli jogou e o Arsenal perdeu. Então, vai muito assim, não aprofundado, tipo, a gente saber todos os idiotas do Palmeiras, sabe? A gente sabe igual um Esse idiota. nível de fanatismo. Mas a galera pesquisa muito. Te surpreende isso, de alguma maneira? Como uma palmeirense, assim, eu sou Palmeiras aqui, sou Palmeiras na Europa, sou Palmeiras na América Latina, sou Palmeiras. Me surpreende, porque as pessoas realmente torcem. Ai, que time você torce? Ai, aqui eu torço pra tal, e na Premier League? Ai, na Premier League eu sou tal. Eu fico, na Premier League eu sou nunca Palmeiras. entendi isso, exatamente. E é o que eu tava falando, eu fui por um tempo Lille porque eu tava lá, eu fui pro jogo, mas eu acho bem engraçado como as pessoas realmente acompanham. Eu acho engraçado e legal. Acho legal. É diferente, assim. Eu acho super diferente também. Aqui no seu caso teve proximidade geográfica. Então, ali. a proximidade geográfica. É justificável, né? Que você tenha acompanhado o Lille. Mas a ESPN ajudou muito a popularizar, né? Porque passa muito futebol internacional, né? A gente tem Praticamente só passa isso de futebol, né? A Bundesliga a gente não tem passado, mas já foi nossa. Fora isso, português, argentino... o argentino agora tá, né? Inglês, italiano, espanhol. Sim. A gente tava passando o Fenerbahçe, CONCACAF. Verdade, é Conca Champions. E daí a gente passou agora também a final do Al Nassr.
do Cristiano Ronaldo. Uhum. Então a gente tem uns... Nossa, é um cardápio bem variado, né? Bem De time variado. brasileiro é só Libertadores e a Copa do Brasil. Sul-Americana. Tem a Copa e Sul-Americana. A Copa do Brasil ainda Libertadores. é. Não, não é a Copa mais? do Brasil não é nossa. A gente tem a Libertadores e a Sul-Americana. É. E a Recopa, né? Ah, e a Recopa. Que é exclusiva, se não me engano, dos canais ESPN, se não me falha a memória. É. Ah. É isso então, Luísa. Queria agradecer imensamente a sua presença e Boa, pra você boa. que acompanhou aqui Eu falei até que ia ser aqui, histórico, hein? a sua audiência. Foi histórico? Foi André, também? histórico. Foi Ah, histórico. tô Luísa. feliz, tô feliz. Primeira mulher que não seja a Boa. última. Não, pelo amor de Deus, claro que não. Ó, muitas outras virão, com certeza, né? Exatamente. Só é difícil achar mulheres, né, É. no meio do esporte, justamente Sim. por isso. Sobretudo né, que a gente- palmeirenses, com alguma ligação com Sim. o Palmeiras. Sim, é um sim. nicho do nicho do nicho, É, bem específico. não é? E aqui em Ribeirão ainda acessível pra gente, vai ficando mais difícil ainda. Exatamente, é claro. Mas legal que você topou. Obrigado aí pela... Obrigada a vocês, gente. participação. Prazer estar aqui. Quer deixar algum recado pra sua família, pro seu pai, papagaio? Pro se você agiota. tiver? Pro Ixi, agiota. agiota. Calma, ele vai te Agiota pagar. vai te a gente pagar. deixa abaixo. Deixar suas redes Mas sociais aí. pro meu pai é só que se eu tô aqui hoje é por causa dele, né? É verdade, é verdade. Baita herança, essa foi a melhor Baita de herança, todas. hein? É. E gastando dinheiro com o Palmeiras, com jogo bom, jogo ruim, camisa. Nossa, Quantos por cento do seu salário vai pro Palmeiras? eu pago por 100%. mês uma quantidadezinha ali, fora os ingressos. Avante. 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 Avante, hein? Avante. Falar isso pro banco. Avante. É, O dinheiro então. saindo da conta, né? Eu pago ali um pouquinho por mês e toda vez que eu tem jogo e eu consigo ir, que não tô de plantão. Normalmente Libertadores agora à noite eu tô sempre de plantão. Mas final de semana eu consigo umas brechas aí e acabo dando as loucas e vou. Ah, não. Vou em feminino também. Vai em feminino Vou em também. feminino Boa, também. boa. Já meti uns amigos em roubada pra ir jogo, pra ver Palmeiras e Flamengo do feminino em Barueri. Nossa. A gente chegou atrasado, pegou só o segundo tempo. Ganhou o jogo, pelo menos? Não, empatou. Ah. Mas a gente não viu os gols. Ah, vocês foram todos no primeiro tempo. Sacanagem, isso, né? Mas ó, faz parte. Mas daí a gente faz umas loucuras aí, né? Palmeiras é isso, né? É, Palmeiras é isso. Palmeiras é isso. Luísa, muito obrigado. Obrigado, meu querido André isso. Salem. Você Muito quer mandar obrigado. algum recado? Ah, não. Não quero, não. Melhor não? Melhor não. Então, Melhor melhor deixar por não. aqui. É. Então, muito obrigado. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Curte, Deixe comenta. seu like, comente aí o que você achou. E siga a Luísa também nas redes sociais. Clica Tá aqui, tudo ó. aqui na descrição. Grande abraço a todos. Aqui, Até o clica próximo aqui, ó. episódio. Tchau.